Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. Em nossos estúdios eu recebo hoje o engenheiro da computação, Eric de Freitas, que é pós-graduado em gestão de projetos. Recebo também o coordenador do curso de administração da Unifev, Osvaldo Gastaldon, que é doutor em administração. E ainda Thaís Borba, que é graduada em letras e é pós-graduada em negócios. O tema do programa de hoje é educação e tecnologia. Eu vou iniciar agradecendo a presença de todos vocês e perguntando para o professor Osvaldo com relação a um fenômeno que a gente verifica que provocou uma mudança radical com relação ao cenário educacional, não só no Brasil como no mundo todo. Antigamente, antes do advento da internet, as pessoas tinham o acesso ao conhecimento muito restrito. Eu me lembro quando eu era criança, por exemplo, para você fazer pesquisa você tinha que ter uma Barça. Né? A Barça era o livro mais desejado. Quem não tinha, tinha que ir na biblioteca para pesquisar sobre qualquer assunto. E eu não tinha, né? Aí tinha uma vizinha, morava na casa para baixo da minha, que ela tinha, eu achava aquilo um luxo, eu achava chiquérrimo. Para mim, quem tinha uma Barça era assim, o máximo do poder aquisitivo, era você ser detentor de uma coleção completa. Então, todas as pesquisas que eu ia fazer, tinha que contar com a boa vontade da vizinha para poder pesquisar. E hoje a gente verifica que o conhecimento é praticamente gratuito. Não existe custo. Qualquer pessoa com boa vontade e uma conexão tem acesso à informação de qualidade, como, por exemplo, artigos científicos, teses de doutoramento das universidades do mundo todo. Então, o conhecimento como valor era algo que pertencia a uma minoria muito restrita e hoje é acessível a todas as pessoas. Que tipo de mudança, de transformação no cenário educacional esse fato vai provocar? Nívia, eu creio que você tenha bastante razão no que você disse. A princípio, eu vejo que as grandes mudanças, uma delas seria essa democratização do ensino. Porque antes nós tínhamos um conhecimento elitista. Você citou bem o exemplo da Barça, eu me lembro disso. Chique. Além de outras, né, tinha uma mais acessível, que era a enciclopédia Trópicos. Ah, eu tinha a Trópicos, as capas azuis. Exato. Eu tinha a Trópicos, mas ela não se comparava em status à Barça. É a que eu visitava mais a miúde, porque a Barça realmente ela era de uma elite. Bom, isso posto, o que a gente vê que traz de grandes mudanças, essa grande democratização. O ensino agora ele está, e o conhecimento, melhor dizendo, ele está massificado, ele está acessível a todo mundo. Então, quais são as consequências dessas mudanças? É que nós possivelmente teremos pessoas mais esclarecidas, com possibilidades, pessoas que têm acesso e pessoas que podem contribuir ainda mais para que esse conhecimento possa ainda mais ser desenvolvido. Onde que nós talvez possamos encontrar uma barreira para isso? A questão do conteúdo. Apesar de tudo estar muito acessível, é preciso tirar o joio do trigo. O filtro. Filtrar. É preciso saber filtrar observar isso. E nós sabemos que talvez essa seja a barreira, porque nem todos têm essa condição de fazer essa filtragem, essa questão de assimilar aquilo que ele está vendo, e o domínio também da língua, porque a gente sabe que os bons conteúdos, quando não estão no idioma inglês, eles também estão escritos de uma forma mais rebuscada, que nem todo mundo consegue assimilar esse material. Quer dizer que sem uma educação básica consistente, embora o conhecimento esteja disponível, ele continua sendo acessível àqueles que foram beneficiados por uma educação de qualidade, ou seja, pessoas que têm condição de interpretar, de ter senso crítico, para também fazer escolhas de um conteúdo pertinente, útil, que possa ser aplicado. Exatamente, exatamente. Eric, tem um filósofo francês, Pierre Lévy, que estuda a inteligência coletiva.
Ele vem se preocupando já há alguns anos com as relações entre a tecnologia, especificamente a internet, e o que isso vai resultar para a sociedade, em termos de previsão, né? Para onde nós estamos caminhando em termos de informação, de educação, com essa intervenção das tecnologias que está ocorrendo. E ele fala de inteligência coletiva de uma forma bem interessante. Ele diz que tudo na natureza, todos os animais, não só o homem, tem a inteligência coletiva. Então, por exemplo, as abelhas. Existe entre elas alguma forma de comunicação que propicie que elas consigam construir aquele universo em que elas desenvolvem a colmeia, o mel. No caso de um cardume, por exemplo, quando vem um tubarão, eles se comunicam e conseguem escapar do perigo, né? E ele diferencia que os animais têm a inteligência coletiva, ou seja, eles agem por reflexo. Existe uma comunicação entre eles e eles agem por reflexo. E apenas os seres humanos têm a inteligência individual, além da inteligência coletiva. Quer dizer, nós somos inteligentes como grupo, mas também somos individualmente inteligentes. E o que eu acho bem interessante na fala do filósofo francês é quando ele diz que a internet, ela permite um fluxo de duas mãos. Ao mesmo tempo que eu posso criar um blog, colocando ali as minhas memórias, as minhas experiências de vida, a minha tecnologia, e isso se projeta para o mundo todo. E vice-versa. Então, em razão desse fluxo hoje ser muito maior, haveria, é isso que eu quero perguntar para você, em tese, não é para agora, mas no futuro, a possibilidade das pessoas aprenderem apenas umas com as outras? Ou seja, a figura do professor, ela poderia desaparecer? É possível as pessoas aprenderem uma com as outras, mas não ao ponto da figura do professor desaparecer. Porque apesar de ser uma minoria, os excelentes professores, em uma sala de aula, eles conseguem identificar padrões nos alunos. O aluno do tipo X, o aluno do tipo Y, se tem aquele outro aluno do tipo Z, ele lidar de uma certa forma com esses alunos. Ele trata de forma diferente, apesar de ser uma minoria. Ele consegue individualizar de acordo com as dificuldades e as facilidades de cada aluno. Sem contar que ele sempre indica o norte, o que fazer para buscar aquele conhecimento, como trabalhar com aquilo, e acelera o processo de aprendizagem também, porque aprender sozinho é possível, mas é um pouco mais difícil para a maioria das pessoas. Diria que é algo possivelmente cultural, que vem sofrendo uma transformação ao longo dos anos. Também é a questão do professor ter também o papel de inspirar, né? Eu acho que o Oswaldo é um professor bem inspirador. Porque além de o professor servir para ensinar, porque hoje, para ensinar, não precisa mais da figura do professor. Eu costumo sempre, quando eu converso com os meus professores, falo isso com eles. Hoje, para ensinar, o sujeito pode assistir, por exemplo, uma palestra do Michael Sandel, que é o professor de filosofia de Harvard. Está na internet com legenda e tradução, gratuitamente. Então, ninguém vai ensinar a filosofia tão bem, talvez, quanto Michael Sandel, que inclusive é o próprio autor de diversas das teorias que nós ensinamos hoje para os nossos alunos. Então, melhor que ele, ninguém vai ensinar, mas o professor tem um papel importante de inspirar, de ser uma referência, um paradigma e de ser alguém que, para além de veicular a informação ou de ser um simples médium entre o que está no livro e o que vai ser passado para o aluno, ele precisa também ser um exemplo de conduta, de postura. Principalmente. Né? Eu acho que o futuro da docência passa muito pelo entendimento dessa realidade, que está se tornando cada vez mais presente, né, Oswaldo? Com certeza. Você bem disse, né? O fato de traduzir do livro e levar isso para o aluno, hoje ele tem facilidade de fazer isso na própria internet. Sim. Com vários portais. Particularmente, né? Por exemplo, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu resolvi que eu ia aprender a tocar violão. Fui lá, comprei um violão, comecei a assistir umas videoaulas, pesquisar na internet, aprendi algumas músicas, mas ainda falta algo. Eu não sei como é formado uma tablatura, uma nota, ler uma partitura. Então isso é algo que ou eu vou me aprofundar na aprendizagem, buscando na internet, o que vai demandar mais tempo, porque é algo complexo, ou eu vou em uma escola de música e aprendo esse ponto que falta através de um
intermediador, um professor. Um professor, né, Isso. que ele é esse inspirador, né, que Isso. as atitudes dele também contribuem para acelerar o seu aprendizado, né? Mas, de qualquer forma, Oswaldo, essa rede de computadores é uma maneira de modificar a relação. Eu acho que hoje a relação de saber é muito mais horizontal do que vertical. Porque hoje as comunidades, existem, por exemplo, comunidades de aprendizagem, comunidades dos engenheiros, por exemplo, ou como Facebooks particulares para profissionais, né? Há várias redes dessa natureza. Então, hoje o aprendizado ele é muito mais horizontal do que vertical. Uma comunidade aprende com a outra comunidade, um grupo aprende com outro grupo. Aliás, é isso que a gente faz como um diferencial na educação à distância. Porque o que tem de mais interessante na educação à distância não é você receber um material que você pode imprimir e ler aquele material. É você interagir e aprender com a experiência do outro que está envolvido no mesmo processo que você. Né? Que tem algo que aconteceu na vida dele, alguma coisa que ele pode contar ali e que vai ser útil nesse momento de pensar um aprendizado para solucionar problemas, um aprendizado para refletir mudanças. E eu acho que essa questão de você trazer muitas experiências, agregar muitas experiências no processo educacional é o maior diferencial, em termos mesmo de qualidade. Porque quando você está na sala de aula, você passa para o aluno só a tua experiência. Agora, dentro de um grupo de discussão ou de uma comunidade, você tem muitas pessoas com muitas experiências em torno de um ponto em comum. Então, isso enriquece, acho, sobremaneira, essa relação. Nini, como você falou, os grupos que se reúnem para debater sobre determinados assuntos, é interessante a gente pegar uma tecnologia nova que vem surgindo, que o pessoal está se reunindo, oferecendo cursos, como por exemplo as MOOCs. Tem MOOCs de idiomas, como por exemplo o Live Motion, que eles oferecem estudo de inglês, onde eu ensino português, outra pessoa ensina o inglês. Acredito até que a Thaís pode estar... Isso, a gente acessa o site, né, nós podemos acessar, fazer as lições de qualquer idioma, né, vários idiomas são oferecidos, e o aluno tem a oportunidade de aprender o idioma e também colaborar com a aprendizagem de outras pessoas ao redor do mundo que estão aprendendo português, por exemplo, no caso do Brasil, né? Então, você aprende uma língua do exterior e, ao mesmo tempo, colabora com a aprendizagem de quem está aprendendo língua portuguesa ao redor do mundo. Então, essa aprendizagem colaborativa, essa troca... Isso é um bom exemplo, então, do que a gente estava falando antes. Sim. Da inteligência coletiva. Sim, é a inteligência coletiva. É uma maneira dos seres humanos aprenderem uns com os outros, de uma forma informal, em uma relação de troca. Sim. É muito interessante. E é um grupo que busca algo em comum, né? No caso, a aprendizagem de um determinado idioma. E de uma forma mais ampla aí, a gente também tem o Wikipedia, né? Que você pode... Colaborativo. Pesquisar e também contribuir. Você pode dar suas opiniões, fazer alterações. Se você estiver lendo algo na Wikipédia e você desejar acrescentar um conhecimento que você tenha e não esteja exposto ali, você pode acrescentar. Então, também é uma plataforma colaborativa. E detalhe que eles possuem administradores que revisam o que foi acrescentado para que, caso não esteja de acordo com o tema, eles removem aquele assunto. Eles acabam fazendo a remoção, né, para não gerar dúvidas ou ter interpretações errôneas. Eles nem alteram, simplesmente removem a alteração. Ô, Thaís, nesse sentido, você acha que colocar alunos do ensino formal, como alunos da graduação ou mesmo do ensino fundamental, para fazer cursos à distância, é uma alternativa interessante para inserir esse aprendiz no espaço da rede, para que ele possa dominar, porque existe também toda uma linguagem, né? Isso tudo que vocês estão falando aqui, muitas pessoas não conhecem, não conseguem participar ativamente, porque não têm familiaridade, não sabem navegar, não sabem onde buscar essa informação. Então, a colocação de um estudante para fazer cursos à distância, em que tudo isso vem à tona, tudo isso emerge num curso à distância, seria uma maneira ideal ou adequada para que os estudantes tivessem uma inclusão a esse ambiente do ciberespaço? Sim, é essencial, porque o aluno, desde as primeiras séries, as séries iniciais, se ele inicia com jogos ou com
matérias, conteúdos que estejam expostos ali na plataforma, ele já inicia uma aprendizagem colaborativa, como a gente está comentando. Esses alunos também podem ter a oportunidade de iniciar a aprendizagem em forma de ensino à distância, e isso não é algo novo, porque mesmo antes das tecnologias, a própria tarefa é uma espécie de ensino à distância, em que o aluno levava para casa essas lições, tinha que estudar também, né? Ainda existe esse tipo de tarefa, só não é mediado pela tecnologia. Então, eu acredito que desde as séries iniciais, o aluno deve aprender a ter acesso aos recursos tecnológicos como apoio às tarefas que já existem do ensino tradicional. E de alguma forma, eu penso que também essa pode ser uma saída para suprir os déficits que a nossa educação apresenta, que são inúmeros, né? Então, é uma maneira você colocar a pessoa não só para ter, eles falam muito em inclusão digital, mas somente saber navegar é pouco. É importante que a pessoa saiba navegar em locais, em espaços privilegiados. Então, para isso existe uma contribuição importante da educação formal, de que os professores precisam conhecer esses lugares, ter o acesso, conhecer as plataformas como o Udacity, como o Coursera, português Veduca. Né? Todo mundo precisa conhecer, saber como vai, como se matricula, como se inscreve, para que a gente possa fazer dessa ferramenta que já é utilizada no mundo todo com muito sucesso, um mecanismo para a superação dessas deficiências que a gente vem sofrendo e vem sentindo os reflexos disso na própria universidade, né? Sim. O papo está muito legal, mas nós vamos para uma pequena pausa. Voltamos já, fique por aí.